Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Estamos ao vivo, sejam bem-vindos. Mais um projeto Iniciação. Segundo programa aí do mês de junho, né? Estamos na festa junina. Então, vamos aí na nossa balada aqui de sábado à noite. Boa noite, professor. Boa noite, Gilberto, Catira, boa noite, Carlos Nascimento, boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso encontro, né? Projeto Iniciação semanal. É uma felicidade, uma honra muito grande estar aqui novamente, né? Justamente para falarmos a respeito de assuntos muito importantes, né? A respeito da questão da iniciação. Sempre dizendo repetindo sempre, né? O projeto de iniciação é o projeto mais importante que uma pessoa tem na vida, né? O desenvolvimento do autoconhecimento. Isso é muito importante, então, essa questão do autoconhecimento, né? É claro que, para que a pessoa comece o seu projeto de iniciação, é necessário, indiscutivelmente, é necessário que ela se filie a uma escola iniciática, né? Então, nós convidamos, né, as pessoas que queiram entrar no processo de iniciação, através da eubiose, que venham fazer o seu contato inicial, né? Como é que o contato inicial pode ser feito? Pode ser feito através da internet. É só acessar o Google, ver lá a Sociedade Brasileira de Eubiose e justamente vai encontrar todas as informações. Vai abrir o link, né, do site da Eubiose e a pessoa pode ter todas as informações a respeito dos departamentos, dos cursos e assim por diante, né? Então, aí estão todos convidados para esse assunto, para este início desse trabalho, né? Nós dizemos que vamos falando um pouquinho, hoje eu vou falar um pouquinho, resumidamente, a respeito da Sociedade Brasileira de Eubiose, para justamente dar uma introdução para aqueles que não conhecem ainda, estão vindo pela primeira vez no nosso programa, tem esse conhecimento, né? Que a Sociedade Brasileira de Eubiose foi fundada em 1924 pelo professor Henrique José de Souza e sua esposa Helena Jefferson de Souza. É uma instituição de caráter cultural e espiritualista que busca auxiliar a humanidade no seu aprimoramento físico, psíquico e espiritual. Durante a sua vida, o professor nasceu em 1883 em Salvador, viveu fisicamente até 1963 em São Paulo, né? É um gigante espiritual que só os séculos vindouros saberão avaliar. Dedicou-se a deixar seus ensinamentos que visam auxiliar o ser humano no seu processo de evolução e autoconhecimento, né? Como escola iniciática que é, a eubiose busca o entendimento e a consciência das razões pelas quais os universos foram criados, quem os criou, com que objetivos, como funciona todo esse mecanismo e como podemos contribuir para que esses objetivos sejam alcançados, né? O termo eubiose vem do grego eu, que significa bem e bom, e bios, vida. Ose é ação. Então, assim, o seu significado pode ser definido como a ação para a ciência do bem viver, no sentido da integração do indivíduo consigo mesmo, com a sociedade e com o universo. Busca as respostas para o grande enigma da humanidade. Quem sou? De onde venho? Para onde vou, né? E o objetivo da sociedade brasileira é justamente isso, estudar, são vários, né? Estudar a cosmogênese, história da origem do universo, a antropogênese, história da origem da humanidade, né? E origem das raças humanas, promover o estudo comparativo das ciências, artes, filosofia e religiões de todos os povos através dos tempos, cultivar a fraternidade universal sem distinção de raça, idade, sexo, gênero, crença ou nacionalidade, e promover a integração das leis da natureza e o desenvolvimento dos atributos superiores latentes no homem a partir de seus próprios esforços e através da prática das mais nobres virtudes, propiciando sua elevação moral e mental. Também, a atividade da eubiose, promover o espírito de livre investigação e crítica, caminho capaz de transformar o homem em um ser superior, consciente de si mesmo e senhor do seu próprio destino, ou seja, busca despertar o seu mestre interno, o seu verdadeiro e único mestre. Também a ação da eubiose, promover ações educativas, culturais e sociais em benefício da criança, do adolescente, do jovem, em cumprimento ao seu lema, spes
mestres in semine. É o lema em latim, né? Spes mestres in semine, que significa o seguinte, traduzindo, a esperança da colheita reside na semente. E também, uma outra atividade importante da eubiose é combater o analfabetismo, os vícios, os maus costumes sociais e tudo quanto possa entravar a evolução humana. A eubiose acredita, isso é muito importante, hein? A eubiose, através dos ensinamentos do nosso mestre, professor Henrique José de Souza, ensina que o Brasil é o berço de uma nova civilização e que encontra subsídio na miscigenação racial e cultural, sem igual no mundo, como preparação para uma nova forma de pensar, como uma nova forma de ver a vida e a sociedade, as diferenças e o próximo, priorizando o ser em vez do ter. Desta maneira, a eubiose colabora, coopera com a implantação da era de Aquários, que, de acordo com as antigas tradições, já surgiu na América, tendo o Brasil como foco irradiador. Então, o Brasil é o foco irradiador, né? Nas Américas e no planeta, né? A sociedade brasileira consta de milhares de membros espalhados pelo Brasil e pelo mundo, né? Sua sede está localizada em São Lourenço, no sul do estado de Minas Gerais, possuindo departamentos de representação no Brasil e no exterior. Existem muitos departamentos no Brasil e no exterior, né? E, inclusive, representações também, são muitas, né? Então, podemos dizer que temos no exterior dois departamentos em Lisboa e Porto, em Portugal, e 4 representações na Dinamarca, Inglaterra, Chile e Japão. Então, vamos, para encerrar essa apresentação inicial, dizemos que, conforme a didática do seu fundador, o professor Henrique José de Souza, a eubiose deve ser simultaneamente escola, teatro e templo. Uma forma alegórica de dizer que ela se dedica ao aperfeiçoamento global do indivíduo, através de 3 vertentes e fundamentais da personalidade: a razão, a emoção e a vontade. Elas devem ser desenvolvidas em conjunto para que o ser humano possa alcançar uma verdadeira transformação interna. Além disso, a eubiose, funcionando como uma verdadeira escola iniciática, na melhor acepção do termo, fornece as chaves para que o aluno se transforme por si mesmo. Através do quê? Através do autoconhecimento, né? O curso é feito em 5 etapas, o curso de preparatório, né? de preparação para a série interna. Isso aí é fornecido ao aluno que frequenta como sócio postulante. A etapa inicial preparatória, que denomina-se grau peregrino, é seguida de 4 graus, fim dos quais o aluno ingressa como sócio efetivo na chamada série interna. Nesse caminho, o aluno aprende, entre outras coisas, sobre os 7 corpos do ser humano, as leis básicas da natureza, lei da evolução, lei da causa e efeito, lei dos ciclos, as leis universais, a história secreta da humanidade, o que é e como funciona o mecanismo da reencarnação, o que são avatares e como se manifestam os avatares e qual o objetivo. Então, isso aí, de maneira bastante sintética, é a apresentação da eubiose para todos aqueles que estejam interessados em seguir esse caminho, né, maravilhoso do ensino através do nosso querido mestre e professor Henrique José de Souza. Devemos dizer que o nosso encontro aqui, o projeto de iniciação, ele tem 2 bases fundamentais que nós seguimos em todo sábado, né? Que é justamente a doutrina, os ensinamentos de Helena Petoro Blavatsky, fundadora da Teosofia, e os ensinamentos do nosso augusto mestre, o professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. E, evidentemente, nós abordamos em conjunto, quando necessário, todos os ensinamentos de todos os grandes instrutores da humanidade através dos tempos e de todas as civilizações. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do nosso encontro, como já falamos na apresentação da eubiose, é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando neste início do século XXI e início da Era de Aquários.
Isso dizendo, retornando novamente, que o Brasil é justamente o germe da nova civilização, né? O berço da nova civilização, né? Patrimônio da ordem de Cristo e pátria do Avatar Maitreya. Isso é muito importante, então, essas considerações iniciais. Muito bem, então vamos começar os nossos estudos de hoje, né? Vendo aqui algo muito importante no caminho da iniciação, que é justamente a própria iniciação. Vamos ver justamente, aqui nós temos aqui, o projeto desenvolvido aqui nesse programa é Projeto Iniciação. Então, vamos ver aqui a definição de iniciação, nos seus devidos termos, né? A iniciação é palavra derivada da mesma raiz latina de inicia, que significa os primeiros e fundamentais princípios de uma ciência. A prática da iniciação ou admissão nos sagrados mistérios, ensinados pelos hierofantes ou sábios sacerdotes dos templos, é uma das mais antigas. Então, era praticada em todas as antigas religiões nacionais. Na Europa, foi abolida com a queda do último templo pagão. Atualmente, existe apenas uma iniciação conhecida do público, que é a iniciação dos ritos maçônicos. Falando sobre a maçonaria também, né? A maçonaria, contudo, segue o seu caminho, né? Em paralelo com o ensinamento da teosofia, né? Fazendo o seu trabalho respectivo, né? Nos dias florescentes da antiguidade, os mistérios, segundo os maiores filósofos gregos e romanos, constituíam a mais sagrada de todas as solenidades, bem como a virtude mais benéfica e altamente estimulada. Veja só que importante essas razões destacadas pela nossa grande mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? Os mistérios representavam a passagem da vida mortal para a morte infinita e as experiências da alma e do espírito, desencarnados no mundo da subjetividade. Em nossos dias, por se já ter perdido o segredo, o candidato passa por diversas cerimônias que nada significam e por ter perdido o segredo, e é iniciado na alegoria solar de Hira Abif, filho da viúva. Ninguém pode alcançar as sublimes regiões onde moram os mestres sem ter passado antes pela estreita porta da iniciação, que o conduz à vida perdurável. Então, a porta da iniciação é importante, é o portal sagrado que conduz o indivíduo ao conhecimento superior. É a porta da iniciação. Então, aliás, a gente vê que iniciação é o início de alguma coisa, né? Então, é o início realmente da transformação interna, né? Que nos leva ao eu superior, né? Para que os homens se encontrem em condições de cruzar tal portal, né? É preciso chegar a um grau muito alto da evolução para que deixem de ter o menor interesse por tudo quanto pertence à vida terrena, salvo o poder de servir com toda a abnegação ao mestre e ajudar na evolução da humanidade. Então, isso é muito importante, essa questão desse entendimento. É claro que isso aí, embora todo esse empenho do indivíduo no processo de iniciação, à custa, por vezes, de sacrifícios pessoais, né? Isso aí, indubitavelmente, isto consta do ensinamento da iniciação, né? O processo iniciático é como um caminho de 4 etapas ou graus diversos de iniciação. Cada uma dessas iniciações é acompanhada de uma expansão da consciência, que proporciona o que se chama a chave do conhecimento, que é também a chave do poder, visto que nos reinos da natureza, saber é poder. Então, veja bem, isso aí já nos indicando a questão, já no ensinamento de Siddhartha Gautama, né, justamente, ele nos diz que o caminho da humanidade é justamente sair da ignorância, que é justamente o envolvimento que nós temos com a personalidade, e partir para a sabedoria. O que significa sabedoria? Sabedoria significa ir tornando-se cada vez mais superior
a condição humana, tornando-se um ser super-humano. Quem se torna um super-humano ou um adepto, ele está no caminho justamente da realização da sua natureza interna. Tornando-se um adepto, através da iniciação, ele torna-se um ser super-humano. Depois de tornar-se um ser super-humano, ele passa à condição de ser subdivino. Depois vai à condição de um ser divino. Ou seja, como ensinou o nosso querido mestre Jesus o Cristo, é a volta à casa do Pai, conforme a parábola do filho pródigo. Então, veja bem a extensão que tem o entendimento dessa questão da iniciação, o entendimento da iniciação, né? Então, a iniciação é início de uma caminhada realmente representativa, dizemos até que é a separação. Atualmente está se falando muito isso em terceira, quarta e quinta dimensão. A iniciação justamente é o caminho que o indivíduo executa, saindo, se desligando da terceira e da quarta dimensão e caminhando para a quinta dimensão, que é justamente o desenvolvimento do seu eu superior, o atingimento da consciência divina, da mãe divina, do segundo trono, né? Então, esse é o conhecimento da mãe divina. Tanto que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele diz que no processo da iniciação, o processo da iniciação significa uma aproximação cada vez mais profunda com a mãe divina, o segundo trono. Então, isso é muito importante desse entendimento para todos aqueles que estão nesse caminho da iniciação, né? Então, nós vemos aqui agora essa questão da definição do iniciado, né? O que é o iniciado, então, né? Designa-se com este nome a todo aquele que foi admitido nos mistérios e a quem foram revelados segredos ocultos. Então, iniciado é esse, aquele que está... É claro que existem vários graus de iniciação. Isso é muito importante, né? A iniciação conduz à iluminação. Agora, existem vários graus de iniciação. Existe o caminho inicial, ponto médio, um ponto superior. Então, isso aí, à medida que o indivíduo vai galgando esses postos, essas situações no caminho da iniciação, a sua consciência vai se dilatando, é isso? Ele vai se libertando da sua personalidade, do seu eu maior, maiábico, ilusório da personalidade, e vai atingindo o estado da consciência divina. Até que, claro, num determinado momento, ele torna-se iluminado. É isso. É muito importante. É importante nós salientarmos que, na medida em que o indivíduo segue o caminho da iniciação, ele vai se integrando cada vez mais no que se denomina a grande fraternidade branca. Veja bem, a grande fraternidade branca é constituída pelo grande dirigente do mundo, Melquisedeque, é ele que dirige a grande fraternidade, e depois tem os grandes mestres, né, superiores das hierarquias, tem os grandes iluminados, os grandes iniciados, e aqui os iniciandos, né, aqueles que estão a caminho da iniciação. Todos fazem parte da grande fraternidade branca, cada um dentro do seu nível de entendimento, mas colaborando com aquilo que o nosso mestre definiu, né? Trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Isso é muito importante. A nossa maior missão é o nosso processo de iniciação e trabalhar pela obra do eterno na face da terra. Ou seja, trazer para a face da terra justamente alguns ensinamentos e as proposituras evolutivas definidas pelo nosso Pai, né? Superior, né? Pelo aquilo, pelo Tati, também pelo eterno, né? Então, isso é muito importante, essa condição. Então, o caminho da iniciação é muito importante porque a pessoa vai se tornando cada vez mais um veículo do eterno. Veja só, veículo do eterno, ou das consciências superiores, das hierarquias. E essa é a nossa função. É isso? A função do indivíduo no processo de iniciação, é isso, básica, é tornar-se um veículo cada vez mais adequado para o eterno, as consciências superiores. Isso é muito importante, né? Então, veja bem, normalmente se diz na esfera humana se diz que quando a pessoa estuda muito, né, a pessoa
tem muitos conhecimentos, doutorados, etc., né? Tem um conhecimento eclético da ciência, ou da filosofia, ou das ciências humanas, né? Ou biológicas, dependendo do campo que ele atua, né? Ele torna-se um ser, evidentemente, que tem um conhecimento muito grande, um ser brilhante. A sociedade diz, aquele indivíduo é um ser brilhante, porque ele sabe muita coisa, né? No caminho da iniciação é diferente. Não se fala que o indivíduo que tem muito conhecimento é um ser brilhante. Não, ele é iluminado. Ser iluminado quer dizer ser veículo da consciência cósmica. Isso é muito importante. Ser veículo da consciência cósmica. Aliás, todos os grandes mestres foram e serão veículos da consciência cósmica. E nós temos que ser isso também. Veículos. É como a HPB, Helena Petrov Blavatsky, ela nos ensinou, pela experiência que ela teve na sua vida iniciática, né? Que ela mesma disse que ela não fez nada por si mesma. Ela foi veículo dos grandes mestres, né? das hierarquias superiores. Então, ela disse que ela não fez nada por si mesma. Né? Aliás, todos os grandes mestres falam isso, né? Podemos citar até Jesus o Cristo, né? Jesus o Cristo, ele nunca disse, eu faço as coisas, ele nunca falou, eu que faço as coisas. Não, ele não falou isso. Pelo contrário, ele dizia o seguinte, não sou eu quem faz as coisas, é o Pai que age por meu intermédio. Veja bem, Jesus falava isso, é o meu Pai que age por meu intermédio. Então, ele dizia assim, eu e o Pai somos um. Veja que importante, né? Então, essa é a importância de nos tornarmos veículos da consciência divina, do eu superior, né? Das hierarquias. Então, isso aí nos dá uma relevância muito grande na nossa vida, no sentido inicial, no sentido evolutivo, né? Na antiguidade, os iniciados eram aqueles que tinham sido iniciados no arcano do conhecimento, ensinado pelos hierofantes dos mistérios. E, em nosso tempo, aqueles que foram iniciados pelos adeptos da sabedoria mística, da ciência misteriosa, que, apesar do transcurso dos séculos, conta com alguns verdadeiros partidários da Terra. O importante na iniciação é justamente a questão da coerência entre o comportamento do iniciando ou do iniciado com os seus propósitos com a consciência superior, né? Então, é por isso que, desde tempos imemoriais, né, de eras muito antigas, em todas as grandes civilizações, era solicitado sempre para aqueles que estavam no caminho da iniciação o juramento de usar aqueles conhecimentos especificamente para o bem da humanidade. Então, isso é muito importante. Uma escola iniciática verdadeiramente, quando segue os padrões da ciência iniciática das idades, ela exige que aqueles que estão no caminho da iniciação façam juramentos à medida que vai evoluindo nos graus, a fim de se propor que não utilizará os conhecimentos adquiridos das hierarquias superiores a não ser para o bem da humanidade. Isso é muito importante, então, esse entendimento dessa relação que existe entre o iniciando, o iniciado, o adepto e a consciência superior, né? Então, isso aí significa que nós já falamos que é o que antigamente era o significado do batismo, né? Tanto que João Batista batizava. O batismo nós podemos considerar como um compromisso, né? Desde a antiguidade muito remota, o batismo foi utilizado por João Batista, mas era utilizado também na antiguidade de maneira diversa nas escolas de iniciação, né? Então, o batismo significa o indivíduo assume um compromisso cósmico de utilizar os conhecimentos iniciados para a comunidade, para seus irmãos, para o benefício da humanidade. Isso é muito importante, então, esse conhecimento para a execução desse processo da iniciação. Muito bem? Isso é muito importante. Muito bem. Agora, temos aqui algo muito importante a falar, conforme Helena Petrov Blavatsky,
a respeito daquilo que nós chamamos de inspiração. Olha só, a pessoa diz, aquele é um sujeito inspirado, que ele tem ideias fantásticas, etc. Vamos entender esse termo inspiração através da linha de conhecimento de Helena Petrova Blavatsky, né? Fala-se frequentemente em inspiração, mas, em geral, não se sabe absolutamente o que é. Há um grande caudal de inspiração que provém de nossos mestres, os verdadeiros guias da humanidade, que sugerem ou projetam na mente do homem as ideias, de modo que esse nada mais faz além de expressar essas ideias, oralmente ou por escrito. A verdadeira inspiração distingue-se da simples canal mediúnico, porque nesta última o sujeito é passivo e fica exposto à influência de qualquer entidade astral que se encontra nas imediações. Quando um homem se encontra sob tal influência, está, em geral, inconsciente. Não sabe nada do que se faz por mediação do seu organismo, nem o que o faz, mas lembra-se de nada ao acordar. Então, é muito importante que ser veículo da divindade, é importante que seja de maneira consciente. O importante é ser veículo de maneira consciente, ou seja, uma ligação da nossa mente humana, inicialmente, com a consciência superior, mas de maneira consciente, né? Seu estado é uma verdadeira obsessão temporal. Enquanto que durante o estado de inspiração procedente dos mestres, ou seja, quando a inspiração vem dos mestres, o homem permanece consciente de tudo que faz e sabe a quem empresta seus órgãos de expressão. Segue com interesse tudo que ocorre e recorda prontamente com clareza. Então, novamente, ser veículo dos mestres, das hierarquias superiores, é uma condição que exige consciência, né? Deve ser feita de maneira consciente. Outras vezes, a inspiração vem do ego, do eu superior ou do divino. Em outros casos, as ideias inspiradas vêm do exterior, de alguma outra pessoa do mundo astral ou de seres mais ou menos elevados, devas, que habitam nos planos superiores. Então, a gente sempre pode ser veículo, né, dessas várias consciências que se encontram em vários planos evolutivos, né? Mas é claro que é muito importante para que essa questão de veículo se efetue, é importante a vibração do indivíduo em planos superiores. É como se diz, no universo, existe uma lei universal que diz o seguinte, os semelhantes se atraem. Então, vibração superior se conecta com vibração superior. Vibração inferior se conecta com vibração inferior. Então, os semelhantes se atraem. Então, é muito importante no nosso processo de iniciação a manutenção das vibrações superiores, para que sejamos portadores e veículos justamente dos ensinamentos dos grandes mestres, das hierarquias e assim por diante. Disso resulta que nem sempre as sugestões são exatas em todos os conceitos, visto que a simples mudança de plano não confere a ninguém o dom da infalibilidade. Isto sabido, aconselho-se a prudência mais elementar, que se esteja muito alerta, que se considere a fundo cada coisa, segundo o seu valor intrínseco, e não se creia com excessiva facilidade em toda sugestão dessa índole, sempre que não se esteja completamente seguro sobre a procedência da inspiração. A gente sempre deve estar seguro da procedência da inspiração. É claro que isso aí depende do grau da iniciação que o indivíduo conseguiu, né? Quanto mais elevado esse grau, mais claro fica para ele justamente o grau de validade dessa conexão com as consciências superiores. Em uma palavra, não é preciso rechaçar nada de modo impulsivo, porém, tampouco deve admitir-se às cegas coisa alguma, simplesmente porque a mensagem chega engalanada com o nome de sublime ou com uma aparência atraente, pois não faltam seres que têm um verdadeiro afã de nos enganar e são diabolicamente hábeis na arte da fraude. Então, a gente vê, isso a gente vê no mundo atual, inclusive no nosso mundo da informática, né? Existem muitas informações, muitas coisas sendo vinculadas, então a pessoa tem que tomar cuidado com isso.
não é verdade? Toda pessoa que está no caminho da iniciação, ela tem que tomar muito cuidado com as veiculações que são contidas nos meios de comunicação, porque, por vezes, nós podemos ter ideias sublimes e, no meio, intercaladas, ideias que não são sublimes, justamente provocadas pelas forças das sombras. Então, é necessário que a pessoa esteja atenta. É por isso que está se falando muito nos tempos atuais da existência da terceira dimensão, da quarta dimensão e da quinta dimensão. Então, nos meios de propagação das ideias pelo mundo afora, nós temos muita coisa de terceira dimensão circulando, muita coisa de quarta dimensão e uma boa parte de quinta dimensão, mas não entendido ainda pelo ser humano. Então, é necessário que a pessoa saiba distinguir aquilo que é de terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão. O que é, afinal, terceira dimensão, quarta dimensão e quinta dimensão? Para nós veicularmos os nossos estudos que nós estamos fazendo sobre, justamente, cosmogênese e antropogênese, né? Justamente, a primeira dimensão está relacionada justamente a um processo de iniciação, de evolução no reino animal. Isso. A quarta dimensão está relacionada com o processo de conhecimento relacionado à consciência hominal. E a quinta dimensão está relacionada ao processo de conhecimento relacionado com a nossa consciência superior. Nós, atualmente, estamos com o caminho aberto para a quinta dimensão. Isso é muito importante em nosso entendimento. Isso aí nos dá a base para que a gente tenha perfeito entendimento a respeito do exercício da prática da inspiração. Da gente admitir somente a inspiração que venha de fontes de alto relevo espiritual. Então, basicamente, estamos com o caminho aberto para a quinta dimensão. Quando a gente fala estamos, dizemos o planeta Terra. Todos aqueles que vivem no planeta Terra, estão encarnados, estão com uma porta aberta para a quinta dimensão. A Terra está se transformando. Está se transformando lentamente para libertar-se da terceira e quarta dimensão e integrar-se na quinta dimensão. Tanto que os próprios espíritas dizem, né, que o planeta Terra está deixando de ser um planeta de provação para ser um planeta de redenção, de regeneração. Então, esse é o que nós devemos dizer a respeito de todo esse processo da inspiração, né? Então, isso é muito importante, então, tudo isso que nós estamos falando, né? E agora, aqui, já dando um passo adiante nós falando da inspiração, vamos falar a respeito da intuição. Da intuição. Nós, aqui no nosso planeta Terra, no nosso processo evolutivo, nós temos o quaternário, no nosso setenário, nós temos o quaternário, que é justamente a nossa personalidade, e acima do quaternário nós temos um ternário. Esse ternário é composto pela mente superior ou sintética, né? Pela intuição, o Buddha, e Atman, que é o nosso Cristo interno. Então, o nosso processo de caminhar para a quinta dimensão é justamente desenvolver esse quinto estado de consciência inicial, né? Que é justamente nosso mental superior. Dos 7 níveis de consciência, o setenário, o mental superior é o quinto estado. Então, é isso que a raça ariana está fazendo e isso deve se desenvolver cada vez mais daqui para frente na Terra. Desenvolver o mental superior, da tríade superior, e, em paralelo com esse desenvolvimento, a intuição, que é Buddha, vai se desenvolvendo também paralelamente. Isso aí, a ciência iniciática nos ensina isso, né? Paralelamente, a intuição, o Buddha, vai se desenvolvendo. E o mental superior, a intuição, vão se desenvolvendo cada vez mais, até atingir um estado de plenitude que é Atman, o nosso Cristo interno. Nosso Cristo interno. Então, esse é o processo de desenvolvimento da nossa consciência rumo ao adeptado. Esse é o nosso ponto de evolução. Desenvolver o mental superior, a intuição, o Buddha, isso tudo promovendo automaticamente e constantemente o desenvolvimento de Atman, que é o ápice superior da tríade
superior, que é justamente o nosso Cristo interno. Então, vamos ver, então, o que a HPB nos fala a respeito da intuição, né? Abusa-se muito dessa palavra e, frequentemente, seu uso é feito de modo incorreto na pedagogia. Isso aí a HPB já falava no século XIX, né? É o conhecimento superior, real e objetivo, por assim dizer, uma espécie de visão direta com os olhos da alma, em virtude da qual o homem adquire, por experiência própria, a percepção ou conhecimento claro, íntimo e instantâneo de uma ideia ou verdade, sem o auxílio da razão, como se tratasse de um objeto material colocado diante dos nossos olhos. Então, a intuição é assim. A razão, veja bem, de um lado nós temos o mental concreto, superior, e do outro lado a intuição. Mas esses dois níveis, que é um quinto nível e um sexto nível, se harmonizam rumo ao Atman, né? A intuição corresponde às faculdades da mente superior e é o guia infalível do vidente, daquele que tem a capacidade de ver as coisas além do seu estágio evolutivo, né? A intuição é básico para esse momento, né? Segundo diz o Catecismo Búdico de Olcott, Olcott era o companheiro de trabalho de HPB, Helena Petro Blavatsky, no seu trabalho, no coronel Henry Steele Olcott. Repetindo, o coronel Henry Steele Olcott foi companheiro de Helena Petro Blavatsky no trabalho pela teosofia. Então, segundo Olcott, a intuição é superior à razão para perceber a suprema verdade. É um estado mental em que qualquer verdade desejada é instantaneamente compreendida. Ou seja, através da intuição, a verdade é compreendida instantaneamente. Pode ser alcançada quando alguém, através da prática do jnana, ou de uma yoga, chega ao seu 4º grau de desenvolvimento. Segundo Rama Prasad, depois de se obter um estado determinado de evolução, em que, graças à total ausência de desejos e paixões, o indivíduo, a consciência, adquire a calma mais completa. Apresenta-se o poder chamado samapati, intuição, que é aquele estado mental em que se torna possível receber o reflexo dos mundos subjetivo e objetivo. Então, a HPB nos diz que a intuição tem 4 graus, né? Savirtaka, que é vertal, Nirvitarka, sem palavras, Savikarya, meditativo, Nirvikarya, ultrameditativo. Conforme, então, o ensinamento da teosofia, o estado de intuição é comparado a um cristal brilhante, puro, transparente e incolor. Um objeto qualquer, olhado através dele, dar-lhe a sua própria cor. Aliás, nós podemos, já citamos isso, né? O próprio Albert Einstein, em um dos momentos do seu trabalho, né? Ele falou, muito importante, né? Ele escreveu, falou e escreveu o seguinte, que mais importante do que o conhecimento é a imaginação. Isso ele falou, Albert Einstein. Ele disse, mais importante do que o conhecimento é justamente a imaginação. Ele só não falou intuição, porque intuição não é bem recebida pela ciência acadêmica. A ciência acadêmica não admite a intuição como um processo de caminhar para a descoberta das leis do universo, etc. A intuição não é admitido pela ciência acadêmica. A ciência acadêmica só admite a razão. A razão, inclusive, inferior. A razão do mental concreto. Veja bem, a razão do mental concreto. Mas Albert Einstein, fala-se que ele é o introdutor da 4ª dimensão no ensinamento da ciência, ele já abre um caminho, não somente para a 4ª dimensão, mas para a 5ª dimensão. Então, quando Albert Einstein disse que mais importante do que o conhecimento é a imaginação, na verdade, ele queria dizer, mais importante do que a razão superior, mais importante é a intuição. Na verdade, através da intuição, o indivíduo atinge plenamente, como já vimos através da nossa exposição de hoje, ele adquire o conhecimento imediatamente. E mais do que isso, caminhando no processo da iniciação,
havendo uma conexão entre o mental superior e o Budi, ou intuição, atinge-se Atman, que é o Cristo interno. Neste estado do Cristo interno, o indivíduo, então, torna-se que entra no estado de contemplação. Não é nem de meditação, é de contemplação. É isso. Claro que o estado de contemplação só é compatível com o estado de adeptado, quando o indivíduo se torna um adepto, né? Então, ele torna-se um ser super-humano. Neste momento, quando o indivíduo se torna, ele não é mais um indivíduo, é um ser super-humano. Quando ele atinge esse estágio, ele passa a contemplar o universo não mais fora de si mesmo. A ciência acadêmica observa o universo como estando fora da consciência humana. Mas no estágio de Cristo interno, de Atman, o indivíduo passa a observar o universo dentro de si mesmo. Ele passa a observar a si mesmo, né? Aliás, isso aí que no templo de Apolo, em Delfos, né? No templo de Apolo, em Delfos, na Antiguidade, né? No frontispício do templo estava escrito na Antiguidade o seguinte: homem, conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Isso é importante. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. Então, é o estado de contemplação. Então, no estado crístico, ele entra no estado de contemplação, ele vê o universo dentro de si mesmo, que é ele mesmo, né? Tanto que Jesus o Cristo, falou isso, está em consta do Evangelho, né? O Evangelho, né? Jesus diz assim: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Veja bem a profundidade desse ensinamento de nosso Senhor Jesus o Cristo. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer a verdade é justamente atingir esse estado crístico de entendimento, né? Ou seja, e conhecendo a verdade, atingindo esse estado crístico, nós nos libertamos do quê? De nós mesmos. Nos libertamos do quaternário inferior, né? E passamos a viver a nossa tríade totalmente integrada, né? E a tríade integrada, perfeitamente desenvolvida, ela integra em si mesmo o quaternário, que se resume também numa tríade, formando uma estrela de 6 pontas, que é justamente a estrela de Salomão, que é o símbolo do adepto. Então, a gente veja bem, importante, né? O nosso mestre diz, professor Henrique de Souza, nada acontece por acaso. É muito importante no caminho da iniciação, justamente do projeto de iniciação, a gente vê que tudo se integra, tudo se relaciona. A gente pode caminhar, tudo o conhecimento se integra. É isso? Há uma integração completa dos conhecimentos através dos grandes mestres e assim por diante. Né? Não é como a mentira. A mentira, aliás, a própria... Dentro da nossa sociedade, a gente diz que a mentira tem pernas curtas. Né? O mentiroso, ele tem pernas curtas, né? Porque chega um momento que ele vai mentindo, e ele se contradiz. Ele conta uma mentira que não se enquadra na mentira que ele contou anteriormente. Na ciência iniciática não acontece isso. Tudo se interrelaciona. Então, eu posso pegar uma mensagem do século XIX da HPB, as mensagens do nosso mestre, professor Henrique de Souza, ou as mensagens iniciais do Antigo Egito, ou da Índia, ou da Grécia, seja o que for, todas têm um padrão, se integram. Então, a ciência iniciática tem uma integração profunda. Não há contradições dentro da ciência iniciática. Isso é muito importante, esse entendimento, nesse caminho, justamente, do projeto Iniciação. Isso é muito importante, então, esse entendimento. Tudo bem? Então, isso aqui são fatos importantes a respeito daquilo que nós queríamos falar inicialmente, né? E eu quero apenas agora, vamos apenas fazer aqui alguns comentários na sequência. Nós falamos sobre a antropogênese, que é o estudo da... A gente vê que o assunto é muito vasto, né? Para quem está no caminho da iniciação, esse estudo há muito que estudar, né? Nós estamos estudando aqui no nosso momento, vamos dedicar mais um pouco momentos para esse estudo que nós vamos fazendo, né? Sobre a antropogênese, a evolução dos animais mamíferos. Né? Então, nós vimos que, anteriormente, houve na Terra a evolução de uma
uma primeira raça, né? Uma primeira raça-mãe, uma segunda raça-mãe e uma terceira raça-mãe. Depois, houve o desenvolvimento da quarta raça-mãe Atlante, e hoje nós estamos em desenvolvimento a quinta raça-mãe Ariana, né? Nós fazemos parte dessa quinta raça-mãe. E nós estivemos desenvolvendo justamente estudos a respeito da evolução dessas três raças. Passamos pelo estudo da terceira raça-mãe, a raça lemuriana, que foi justamente onde houve a ativação da tríade superior, onde aquele ser animal que existia na raça lemuriana transformou-se num ser humano, né? Pelo recebimento da ativação da tríade superior. Então, nós estamos estudando paulatinamente essas condições, né? Então, nós vemos que essas raças todas desenvolveram no aspecto humano as tribos, as várias correntes humanas existentes as várias civilizações existentes na face da Terra, né? Então, toda civilização na face da Terra tem uma origem básica, atualmente, em Atlântida, que vem da raça lemuriana. Então, nós seguimos esse caminho, né? Raça lemuriana, Atlântida, raça ariana. Então, tudo que existe de objetivo no mundo, na sociedade humana, provém dessas três fontes, né? Mesmo os selvagens australianos, essas tribos inferiores, não descendem dos monos antropóides, mas de pais humanos e de mães semi-humanas. Aí podemos dizer que o orangotango, o gorila, o chimpanzé são as últimas evoluções puramente físicas dos mamíferos antropóides anteriores. Então, veja bem, é muito importante, então, esse entendimento, né, da origem dos antropóides na antropogênese. Os filhos da yoga e os nascidos de si careciam da linguagem como careciam de mente em nosso plano. A segunda raça, a lemuriana, tinha a imagem do som, isto é, sons cantados compostos de vogais somente. A terceira raça desenvolveu, a princípio, uma espécie de linguagem que era apenas uma ligeira diferença dos diversos sons da natureza, o grito de insetos gigantes e dos primeiros animais. A terceira raça média, lemuriana, de seres andrógenos, principiou a separar-se em machos e fêmeas até que abrigou os deuses criadores, impelidos pelo karma, a encarnar em homens sem mente. É então que se desenvolveu a fala. A fala, então, desenvolveu-se num determinado momento da raça lemuriana, mas apenas foi uma tentativa. Isso não impediu que as duas últimas sub-raças da terceira raça ariana, a terceira raça lemuriana, construíssem cidades e espalhassem as sementes da civilização sob a direção dos instrutores divinos. Assim se desenvolveu a linguagem. Quer dizer, mesmo antes da aquisição das características de humanidade, a raça ariana, a raça lemuriana, construía cidades grandes, né? Mesmo com o ímpeto animal, ele construiu cidades sob a orientação dos seus mestres, das hierarquias e assim diante. O primeiro idioma da raça lemuriana foi monossilábico. Foi o pai vocal, digamos, das línguas monossilábicas posteriores. Ainda se usa em umas poucas raças amarelas quase desconhecidas, né? Então, aí está. As línguas semíticas são as filhas bastardas das primeiras corrupções fonéticas dos filhos maiores do primitivo sânscrito. Os semitas, principalmente os árabes, são ários posteriores, e a eles pertencem os judeus, descendentes dos ários que não quiseram ir para a Índia quando se dispersaram as nações. Alguns deles fixaram na fronteira da Índia, no Afeganistão e em Cabul, ao longo de Oxus. Sempre dizendo que quando a raça ariana, vinda de Atlântida, chegou na Índia, ela ficava na meseta do Pamir, uma região transhimalaíanica. Depois, isso há 1 milhão de anos, né, atrás. Há 900 mil anos, essa raça transpôs a Cordilheira do Himalaia e expandiu-se pela Índia. Então, foram começando a iniciar as sub-raças, geralmente as sub-raças da raça ariana atual, né, que é a quinta raça-mãe, né? Então, os outros penetraram na Arábia e invadiram,
Os afegãos se chamam assim mesmo Bem Israel, filhos de Israel, de Issa, a mulher, a terra. Né? Então, nós vemos, então, seguindo que os nomes das 12 tribos dos judeus são os mesmos das 12 tribos reais dos afegãos, sendo esses muito mais antigos que os judeus israelitas. Os nomes das tribos são os mesmos dos signos do zodíaco. Então, a gente vê uma enormidade de conhecimentos, né, trazidos pela ciência iniciática, né? E isso aí é muito importante. É por isso que a gente vê que o estudo pelo o caminho iniciático, a gente vê que nada ocorre por acaso, né? Tudo ocorre dentro de um panorama fixo, né? Determinado, né? Aliás, hoje mesmo, no século XIX, originou-se uma ideia fantástica que foi justamente a teoria do caos, né? A teoria do caos que nos diz que pequenas modificações no curso da história ou da influência humana provocam, na sequência, consequências muito grandes na posteridade. Significa o seguinte, que nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso, no sentido evolutivo ou no processo de descenso dos arquétipos em direção ao mundo físico objetivo. Né? Tudo que existe no mundo físico objetivo é oriundo de potenciais superiores, não é isso? Potenciais superiores que se projetam no mundo objetivo, originando tudo que nós temos aqui de importante relacionado à evolução. Então, a gente vê, é importante no estudo da evolução, do universo, né? Destacar este conhecimento dado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza. Nada acontece por acaso. Isso é muito importante. Está tudo relacionado à lei de causa e efeito, mas essa lei de causa e efeito é muito mais do que aquilo que dito na física humana, na física acadêmica, muito mais do que isso, porque tudo tem uma origem divina, é isso? Tudo tem uma origem divina, através dos arquétipos projetados na face da Terra. Isso é muito importante no conhecimento iniciático para aqueles que estão se iniciando e para aqueles que estão no caminho médio, para aqueles que estão já no caminho da realização do seu adeptado. Então, esses são conhecimentos importantes que nós queremos trazer de início no nosso encontro. A gente pode ver que são assuntos bastante vastos, muito diversificados, mas todos eles convergem para o mesmo ponto, o mesmo sentido de convergência unitária. Né? Tudo tende para um processo da unidade. Da unidade viemos e para a unidade voltaremos. Isso é muito importante, esse entendimento. Né? Então, eu passo aqui a palavra para o nosso irmão Carlos Nascimento para a continuidade do nosso encontro. E estamos à disposição aqui para conversarmos a respeito de qualquer assunto. Muito bom, professor. E o senhor deu assim um panorama geral, né, do que é uma escola de iniciação. E o que eu gostaria de ouvir do senhor é o seguinte, porque a escola de iniciação, principalmente a teosofia, ela traz toda a história, né, da criação do universo, da humanidade, da antropogênese, e eu acredito que isso seja muito importante para a tônica, né, de evolução da humanidade para o período aquariano, né, professor? É muito importante a gente ter esse conhecimento. Exatamente, muito importante, porque nós, como estamos passando numa fase, como repetido, a terceira e quarta dimensão não serão mais importantes na Terra. Vamos superar isso. A Terra vai superar esse estágio. Estamos partindo para um quinto estado de consciência. Aliás, isso coincide, não é aleatório. Tudo tem uma explicação. O nosso mestre afirma que deixou isso como ensinamento, que no ano 3005 a humanidade deve atingir o estado de uma nova civilização. Isso significa não a realização do quinto estado de consciência plenamente, mas um avanço nítido
no caminho do estado de quinta consciência, né? Ou seja, de um quinto sistema evolutivo, né? E esse quinto sistema evolutivo está ligado com justamente o segundo trono, e o quinto senhor, né? Arabel. Né? Isso aí está muito importante. Nós estamos caminhando para um quinto estado de consciência. E a Terra vai deixar de vibrar no estado de terceira dimensão e quarta dimensão. Vai deixar, não, já está acontecendo isso, né? A Terra está se transformando, e, através da era de Aquários, em direção do ano 3005. Grandes transformações deverão acontecer na sociedade, no movimento científico, no movimento filosófico, etc., etc. E grandes transformações também na sociedade como um todo, né? É claro que transformações que vão determinar a mudança nas instituições, né? As instituições vão sofrer, evidentemente, um processo de, de transformação, né? Com a queda de muitas instituições e o surgimento de novas instituições, substituindo-as, justamente no sentido evolutivo rumo ao ano 3005. Né? Por isso que o nosso mestre deixou esse ensinamento: reconstruir ao brado que nos compete. Veja bem, reconstruir ao brado que nos compete. E o nosso mestre diz: reconstruir a família, a sociedade, o ser humano, em direção de um novo estado de consciência. Isso é muito importante. Então, isso coincide com o que você falou, Carlos, a respeito desse processo de transição que nós estamos vivendo na humanidade, importantíssimo para a evolução em geral do nosso sistema solar, do planeta Terra e de todos. Muito bom, professor. E você, Gilberto, tem alguma colocação? Sim, deixa eu só dar um recado para o pessoal que está no chat, né? Boa noite a todos, aos que chegaram, né? Depois que nós iniciamos. Pedir que compartilhem o conteúdo aí com seus colegas, com seus amigos, as pessoas que gostam desse assunto, deixem seu like. Isso é importante, né? Isso faz com que o canal ele seja considerado relevante dentro da plataforma, né? Então, e é isso. É importante divulgar o conteúdo. Lembrando que a gente sempre traz aqui um conteúdo exclusivo, né? Feito aí pelo professor, sempre com base aí nos livros da Blavatsky, mas que a gente não tem esse conteúdo disponível, né? Assim, mais detalhado, explicado, e com uma base fundamental, como o professor diz, né? Aquela base inicial para a gente ter um pontapé. Então, isso é bem interessante. Então, fica aí. Se você, quem está assistindo, se tiver alguma dúvida, né? Além daqui do chat, quem está ao vivo pode colocar, pode postar, ou posta depois dentro do canal, no vídeo mesmo, embaixo, tem ali as opções, escreve ali, pode escrever ali a sua dúvida, que posteriormente será respondido. Então é isso, professor. Vamos lá, Carlos. Quem tem as dúvidas, pode seguir daí. Então vamos lá, professor. É isso aí que eu ia pedir para colocar. A colocação do nosso irmão Júlio Teixeira. Isso. Os valores Isso. O Júlio Teixeira coloca o seguinte, professor: os valores da quarta dimensão não seriam razão, Moisés, amor, Jesus, amor, sabedoria, que levariam à quinta dimensão, que é igual, JHS Maitreya. Exatamente. O nosso irmão Júlio abordou de maneira bastante interessante essa questão, justamente indicando isso que o nosso irmão Júlio justamente está relacionado com as tônicas do ciclo, né? A gente pode resumir isso como a tônica do ciclo. Então, nós vemos assim, a Bíblia tem uma tônica, o Antigo Testamento tem uma tônica de explicação, né? Na Índia tem uma outra tônica. No Egito, o ensinamento era uma outra tônica. Então, isso o nosso mestre fala, que os grandes iniciados, os mestres, né, as grandes hierarquias, nos trazem esse conhecimento de acordo com a tônica do ciclo. Isso é importante, né? Então, tanto que a gente vê no Antigo Testamento, era dito um Deus raivoso, um Deus colérico,
um Deus que condenava, etc., né? Já Jesus afirmou com uma outra tônica, não criticando Moisés, porque ele fez o que era necessário. Moisés trouxe aquele conhecimento. Aliás, não foi Moisés. Moisés era veículo da ciência cósmica, né? Veículo. Moisés era um Manu, né? Condutor de povos. Ele foi veículo da consciência cósmica das hierarquias e ele trouxe, pelas hierarquias, o conhecimento adequado àquela situação. Então, um Deus que era, na época, rancoroso, vingativo, etc. Já Jesus trouxe um Deus que não tinha nada disso, era amor e perdão, não é verdade? Amor e perdão, justamente essa questão importante que a gente pode ver nesse processo evolutivo, né? Amor e perdão. Tanto que hoje, eu só quero fazer um comentário, indo nesta linha aí do nosso irmão Júlio, né? Muitos afirmam que no universo existe uma luta entre bem e mal. É isso? Isso não é correto, né? Então, a ciência não iniciática, né? O conhecimento não iniciático diz que no universo existem anjos do mal e anjos do bem. Não é verdade isso. Isso não existe anjos do mal e anjos do bem, né? Na verdade, isso nos indica o seguinte, que no processo evolutivo não existe essa luta entre bem e mal. É isso? Na religião diz que o bem tenta destruir o mal. É isso? Então, as forças de Deus agem para destruir o mal. Não é bem essa luta entre bem e mal. Não existe isso. Não existe. O que existe no universo, pela lei cósmica justa e perfeita, é o predomínio do amor e do perdão. Então, qual é a grande vitória? Isso, veja bem, uma visão já da era aquariana, por Aquários, hein? Veja, Jesus deu, peixe deu início a esse conhecimento e através da Aquário nós vamos percebendo isso, né? A grande vitória cósmica não é vencer, derrotar o mal. Vamos repetir? A grande vitória cósmica não é derrotar o mal. A grande vitória cósmica do amor e do perdão é fazer com que o mal se transforme por si mesmo. Então, a grande vitória cósmica é fazer a transformação das sombras em luz. Isso que é importante. Então, é claro que se a força cósmica quisesse iluminar a força das sombras, ela só dá um sopro e acabava, né? Não tem. É uma luta muito. Um disparate muito grande entre as forças do mal e as forças do bem, né, se a gente considerar. Mas, na verdade, as forças do bem, vamos dizer, a força cósmica do eterno, o propósito é do amor e do perdão. É por isso que chamamos amor e perdão. O grande trabalho, justamente, do bem é fazer com que as forças do mal se transformem, se regenerem, ou adquiram a consciência superior, cósmica. Isso é um processo evolutivo. Então, a gente vê algo diferente acontecendo encarando pela quinta dimensão. É aí que nós entendemos a questão do Mestre Jesus, quando ele falou do amor e do perdão. Aliás, é muito difícil de entender. É fácil de entender? Não é fácil de entender isso, né? Quando Jesus nos ensinou o seguinte, olha só que coisa difícil de entender. Vamos analisar isso? Jesus disse o seguinte, se alguém te der um tapa na face direita, oferece-lhe a face esquerda. Isso é muito difícil do ser humano entender. Para nós é um entendimento difícil. Não? Olha, Jesus falou assim, ame os seus inimigos. É muito difícil. Amem aquele que vos perseguem. É muito difícil a gente entender. Que o ser humano, novamente, quando é agredido, quando ele recebe um impulso de uma força das sombras, ele tende a reagir imediatamente de forma similar. Não é assim que deve funcionar. Então, a transformação proposta pelos grandes mestres é justamente a inclusão dentro desse nosso panorama evolutivo, dessa ideia do amor e do perdão. É por isso que a Terra está se transformando. Ela está deixando de ser um planeta evolutivo de terceira e quarta dimensão para tornar-se um planeta de quinta dimensão, onde, através da Era de Aquário, isso tudo vai ser desenvolvido. Todos vão chegar lá? Claro que não.
Claro que não. Apenas uma parte da humanidade vai conseguir atingir um estado adequado a esse entendimento, né? Mas esse é o caminho, justamente, da quinta dimensão. E foi isso que o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, nos trouxe de maneira bastante clara a respeito desse processo de JHS, Maitreya, Avatara Maitreya, e da transformação do ser humano numa consciência que seja digna e compatível com uma nova civilização. Muito bom, professor. E ele continua, né? Ou seja, Arles e peixes e aquários. Justamente, nós saímos da era de peixes e entramos na era de aquário, né? É isso. Saímos e vamos agora entrar numa outra, Capricórnio, se não me engano, é diante de aquário, né? Então, estão de acordo com a precessão dos equinócios, né? O giro da Terra ao redor do seu próprio eixo, e isso está relacionado à astrologia, sabe? A astrologia iniciática sabe exatamente o significado dessas questões, né? Então, saímos da era de peixes e entramos na era de aquários. Justamente, na era de aquário, nós temos essa ampliação do estado de consciência da humanidade, ou parte da humanidade, né? Justamente ampliando esse entendimento da divindade que se baseia no amor e no perdão, né? Justamente trabalhando para a recuperação das forças das sombras. É necessário, então, a redenção das forças das sombras para que atinjam a sua identificação com os planos superiores evolutivos. Muito bom, professor. A Gilmara Tomé, ela coloca, sua fala a respeito da inspiração me traz a lembrança a importância da distinção entre desejo e vontade, professor. Exatamente. Veja bem, desejo e vontade são coisas que não são compatíveis. Por quê? O desejo está relacionado com o quaternário. A vontade está relacionada com a tríade superior e principalmente com o Atman. A vontade é uma atividade crística, templária, do templo. Por isso que o nosso mestre nos ensinou que o processo de iniciação tem que contemplar esses três mecanismos de desenvolvimento: o templo, a escola e o teatro. Ou seja, o templo, que é justamente Atman, o Cristo, a escola, que é justamente o desenvolvimento da intuição, e o teatro, que é justamente a aplicação de todo esse conhecimento na vida prática, na sociedade. Então, essa é a diferença de desejo. Desejo está relacionado com o aspecto da personalidade humana. É isso, desejo. A vontade, não. A vontade está relacionada com a tríade superior, com o desenvolvimento do nosso eu superior, nosso eu crístico, a vontade, né? Então, isso é muito importante o que a nossa irmã Gilmara falou a respeito da inspiração. E a inspiração tem toda essa conotação. Isso. Todos aqueles que se inspiram numa vontade superior trazem para a face da Terra aqueles conhecimentos superiores que são necessários trazer para a evolução humana, né? Então, a gente vê que a música, a poesia, os conhecimentos sociais, acadêmicos, são influenciados pela inspiração, né? Então, isso é muito importante, né? O próprio Beethoven falava isso, né, abertamente, que o que ele compunha não era ele que fazia, era a voz de Deus. Ele mesmo falava, né, que as suas composições, que são coisas extraordinárias, né, para a humanidade, ele vinha diretamente de Deus. Ele mesmo falava isso, né? Então, a sua inspiração. Né? Então, ele foi um veículo da divindade para trazer aquelas composições extraordinárias para o nosso conhecimento humano, né? Então, parabéns à nossa irmã Gilmara a respeito dessa sua consideração. Muito bom, professor. E falando também sobre intuição, professor, a intuição ela está muito ligada à quinta dimensão e à era de Aquário. O grande desenvolvimento da humanidade em relação à intuição vai ser agora, né? Exatamente.
Aqui, nesse capítulo que nós trouxemos sobre a inspiração, né? HPB nos diz que a inspiração ela tem que ser devidamente analisada para ver aquilo que vem de fontes superiores ou não, né? Isso é a inspiração. A meditação, não. Quando o indivíduo atinge um estado búdico, não. Ele há um filtro, né? É um filtro bastante seletivo do processo intuitivo, né? Então, o processo intuitivo já é seletivo, ele somente... Porque o processo vibratório do indivíduo torna-se bastante elevado com relação ao ser humano, então ele capta somente aquilo que está em consonância com o seu estado vibratório. A inspiração, conforme o ensinamento da HPB, né, de Lema Blavatsky, a inspiração, todos podem ter inspiração, é um caminho para o caminho superior, mas devemos ter, evidentemente, reservas com relação à origem dessa inspiração. Isso que nós falamos, né? O ensinamento de Blavatsky, né? A inspiração deve ser... Aquilo que nós sentimos como inspiração deve ser perfeitamente analisado para saber se vem de fonte adequada ou não. Isso é muito importante, essa questão, né? Agora, é básico nós relacionarmos esse fato com o seguinte fundamento básico da iniciação, né? O indivíduo torna-se um perfeito veículo da consciência superior quando ele mantém um estado vibratório superior. Pronto. Então, os semelhantes se atraem. Quando ele estabelece dentro de si um estado vibratório superior elevado, é claro que ele vai ser veículo apenas de vibrações superiores, por questão de afinidade, né? Isso é muito importante, essa questão. Então, é muito importante, então, essa questão da transformação interna. Isso, no processo da iniciação, está relacionado com a prática das yogas, prática da meditação, a prática de todos os instrumentos que os mestres nos fornecem a respeito da questão da evolução humana, né? Então, Jesus o Cristo nos indicou a prece, né? A prece, né? As preces, etc., né? Um processo de catalisação da nossa mente humana para um processo vibratório superior. Isso é muito importante nesse entendimento. Muito bom, professor. E uma coisa que eu percebi na eubiose, na escola iniciática da eubiose, professor, é que a gente tem todo esse conhecimento, né, de iniciação, né, da cosmogênese e antropogênese, e tudo isso faz com que a gente consiga, né, professor, ter uma visão real daquilo que a gente precisa colocar em prática, né, professor, no dia a dia, para a gente ter uma vida melhor e ser veículo para ajudar o restante das pessoas no seu desenvolvimento. Exatamente, veja bem, é justamente o início daquilo que nós denominamos aqui o projeto de iniciação. Iniciação significa início da ação. O que é iniciação? Início da ação. Início da ação de um procedimento superior. Então, existe uma diferença enorme para aqueles que não estão no caminho da iniciação e para aqueles que estão no caminho da iniciação. Aqueles que não estão no caminho da iniciação, eles ficam mais predispostos a ficar na terceira e quarta dimensão. A terceira dimensão ligado aos impulsos animais, a quarta dimensão ligada aos impulsos da personalidade, né? Somente quando nós falamos do desejo, né? De posse, da ignorância, todas as coisas que não são compatíveis com um pensamento superior espiritual, né? Então, agora, quando o indivíduo começa no seu caminho da iniciação, ele abre as portas justamente para um quinto estado de consciência. É claro que quinto estado de consciência tem vários níveis, até atingir o estágio de adeptado, né? De iluminado. Mas à medida que o indivíduo vai subindo nesse estágio da iniciação, através da quinta dimensão, ele vai percebendo já as diferenças que ocorrem, né? As diferenças que ocorrem. E ele vai se tornando veículo cada vez mais pleno dos processos superiores. E a pessoa percebe isso. A pessoa percebe isso, nitidamente.
devemos dizer, não estamos sozinhos, na verdade. Nós estamos cercados permanentemente pelos nossos irmãos superiores, pelas consciências superiores, pelas hierarquias. Estamos permanentemente cercados. Não estamos sós. Então, agora, para que nós possamos entender isso, é necessário que a gente desenvolva esse caminho da iniciação para que a gente tenha a intuição permanente dessas consciências para o desenvolvimento do nosso processo evolutivo. Processo evolutivo. Então, isso é muito importante. Por isso que disse assim, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Fala-se isso, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Mas pode ir mais profundamente. Mais profundamente, nós podemos dizer, quando o discípulo está pronto, ele começa a perceber a presença do mestre. Porque o mestre está sempre junto de nós. Os mestres e os mestres estão sempre juntos de nós. Mas, de acordo com nossa vibração, nós podemos perceber ou não a presença dos mestres. E o caminho da iniciação é isso. Abertura desse processo de entendimento e percepção dessas presenças dos mestres na nossa vida diária. Então, estão sempre presentes na nossa vida diária. Isso é muito importante, desse entendimento. Muito bom, professor. E o Júlio Teixeira ele coloca o seguinte, professor, a oração é uma boa yoga. E a própria ciência já colocou, né, professor, que a oração coloca o indivíduo num êxtase, né, que faz bem em todos os sentidos, tanto espiritual como físico. Jesus ensinava a oração como método de concentração, não é isso? É claro, veja bem, é claro que Jesus, o Cristo, na sua época, ele podia ter ensinado o processo de yoga, né? Como processo de transformação, ele sabia tudo isso. Só que ele não ensinou isso porque estava fora da tônica do ciclo. Na verdade, ele podia, na sua época, ensinar processo de yoga e meditação relativo à Índia, ele sabia tudo isso. Mas ele se ateve à conduta e a linha de entendimento do Antigo Testamento. Ele não podia entrar em colisão com esses conhecimentos. Colisão não podia lançar conhecimentos que não se adequassem à linha de entendimento do Antigo Testamento. Né? Então ele falou da oração, né? Oração justamente é uma ligação do indivíduo com o ser superior. Aliás, Jesus nos ensinou isso, né? Quando você quiser entrar em contato, está no Evangelho. Entra no seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai. E o seu pai estará presente ali. Ele falava isso, né? Quer dizer, entrar no seu quarto, fechar a porta, quer dizer, entrar num estado de plenitude, de veiculação da consciência superior. Ele ensinava isso, né? Ensinou através dos seus ensinamentos, da oração. Né? Agora, é claro que agora, no conhecimento iniciático, a gente fala em outras palavras no conhecimento iniciático, né? De acordo com o conhecimento da Índia, etc., né? A respeito da meditação, das yogas, etc., das atividades templárias. Então, cada momento tem uma tônica específica. A gente devemos entender sempre isso, como ocorre. Né? Muito bom, professor. Olha, o nosso irmão Júlio falou, a oração é uma boa yoga. A yoga quer dizer, a yoga tem o mesmo sentido de religião, religare, né? Ou seja, o religamento da consciência humana com a consciência superior, com Deus. Então, a oração é uma boa yoga. A oração é um processo de religamento da nossa consciência com nossa consciência superior e com o Deus que existe dentro de nós. É verdade, né, professor? Parabéns, Júlio. Foi uma afirmação muito importante do nosso irmão Júlio. Isso. É a união do físico com o espiritual, né, professor? Exatamente. O professor foi colocado também aqui sobre o momento que a gente vive atualmente em relação à quinta dimensão. A Terra conseguiu atingir esse processo
e o planeta Terra ele ganha um grau, né, onde ele será um planeta de regeneração, né, e não mais de expiação. Como que, nesse cenário atual que a gente vive hoje, professor, como que será que tudo isso vai se processar? Bom, é uma grande pergunta, né? Eu vou citar, então, agora, eu não vou inventar coisa, eu vou apenas transmitir o conhecimento iniciático dado pelo nosso mestre, professor Henrique de Souza, e coincide exatamente com várias fontes de conhecimento, né? O nosso mestre disse o seguinte: quem não estiver preparado para a nova civilização não reencarna mais na Terra. Reencarnará em globos obscuros, em mundos primitivos. Perfeito? Então é isso aí. Então, é a separação do joio do trigo. É o que está acontecendo. Não vai acontecer, já está acontecendo. Né? Então, aqueles que estão a caminho da quinta dimensão, eles têm a possibilidade de ultrapassar este limite, essa transição, e se integrar no processo evolutivo da Terra no sentido superior. Aqueles que não conseguirem um estado vibratório, pelo menos mínimo, com relação à quinta dimensão, então, evidentemente, conforme o nosso mestre e conforme muitas fontes iniciáticas e indicadoras, saem da Terra para mundos primitivos, para reiniciarem o seu processo nesses mundos. É como numa escola, né? Numa escola, a gente sabe disso, né? Todo mundo teve essa experiência na escola. Né? Nós temos sempre dividido em 3 níveis, né? Uma classe. Uma classe com os alunos é dividida em 3 níveis. Os alunos excelentes em cima, os alunos médios e os não bons embaixo, os bagunceiros. Né? Então, é sempre assim. Existem excelentes alunos médios e aqueles bagunceiros que não querem estudar, só estão ali para fazer bagunça. Isso aí, todo mundo sabe que existe isso. Na humanidade também é assim. Né? 2/3 da humanidade faz parte da terceira e quarta dimensão. Né? Então, o que se tem no conhecimento iniciático é que 2/3 da humanidade não vai conseguir passar para estar de quinta dimensão. Não vai conseguir. 2/3, no mínimo. No mínimo, no máximo 1/3 da humanidade alcançará. Mas mesmo desse 1/3 haverá uma seleção. É claro que quem decide isso é a lei justa e perfeita, né? E a lei justa e perfeita faz isso baseado na lei do amor e do perdão. Não é nada de condenação, não há condenação, não há expurgo, nesse sentido. É justamente baseado na lei do amor e do perdão. Tudo vai acontecer de acordo com a lei do amor e do perdão, para que todos tenham a oportunidade de atingir o seu estágio evolutivo superior, que o nosso mestre Jesus o Cristo falava, a volta à casa do Pai. Então, isso aí é isso que vai acontecer. É claro que, no mundo atual, aquilo que vibra em terceira e quarta dimensão está sendo desmontado. Está sendo desmontado. Então, a gente vê a quebra das instituições. Isso aí é básico, uma quebra das instituições. É por isso que o nosso mestre falou: reconstruir é o brado que nos compete. Veja, isso é muito importante no conhecimento do mestre. Não é consertar. Veja, não é consertar as instituições. A instituição, quando não está funcionando, ela tem que ser eliminada. Ela desaba e não tem mais conserto. Não é consertar, é reconstruir os novos padrões civilizatórios. Reconstruir. Isto aí tem base no ensinamento de Jesus, o Cristo. Jesus falava de maneira simples e de maneira profunda. Jesus está no Evangelho. Jesus falou o seguinte: olha o que Jesus falou. Não adianta pôr remendo em pano velho. Vou repetir. Jesus ensinou. Não adianta pôr remendo novo em pano velho. Se você tem um pano velho, uma roupa velha, e coloca um remendo novo, o que vai acontecer? O velho vai se decompor, o buraco vai surgir novamente. Na verdade, o remendo novo permanece íntegro. E o que está velho ali, degenerado, vai se decompor e o buraco vai formar novamente. Então, não é consertar as instituições, é reconstruir. Reconstruir em bases da era de Aquários.
Daí construir uma base do conhecimento de quinta dimensão, baseado no eterno, na lei cósmica justa e perfeita, do amor e do perdão. Isso é muito difícil desse entendimento, e somente aquelas pessoas que estão no caminho, já tiveram as informações básicas do caminho da iniciação, podem entender e começar a praticar, entrar nessa prática de desenvolvimento pessoal e coletivo. Isso é muito importante para o entendimento. Muito bom, professor. Bom, chegou agora o momento de eu passar os recados para vocês. E aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa. E nessa próxima terça-feira, dia 13 de junho de 2023, né? Dia de Santo Antônio, né, professor? Data importante, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40. Temos mais uma roda de conversa sobre conhecendo os sistemas geográficos e as peculiaridades de suas cidades. A quinta cidades dos sistemas. Qual a sua tônica e a ciência das cidades sagradas? Quais os aspectos sociais, econômicos e culturais? Qual a conexão sagrada cósmica e iniciática dessas cidades? Então, a quinta cidade do sistema geográfico sul-mineiro, em Minas Gerais, é São Tomé das Letras, né? No sistema itaparicano, na Bahia, é Santo Antônio de Jesus. E no sistema do Roncador, Mato Grosso, é Barra do Garça. Os convidados são Ana Aurélia, né? Lá de São Tomé, Remens Soveral, Gilberto Catira e Mauro Leslie. Então, eles vão falar sobre essas 3 cidades, suas tônicas, né, seus aspectos econômicos, sociais e culturais, e também as conexões sagradas com tudo isso. A ideação desse programa foi da Edina Santos e da Antonina Ivo, e tem apoio do José Roberto, Cássio Oliveira, Ariel Correia e da Sociedade Brasileira de Obiose. Então, prestigie, muito bom. Terça-feira, dia 13, né, de junho de 2023, dia de Santo Antônio. Curtam essa roda de conversa no mesmo horário, às 20h40. Eu quero também falar sobre o Espaço Shakti, né? Espaço Shakti Nova Era, um centro de terapias holísticas, né? Que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas, Minas Gerais. E quem estiver passando por São Lourenço, é só visitar na Praça Helena Jefferson de Souza 38, anexo 1, São Lourenço. Para mais informações, temos o WhatsApp, né, prefixo de São Lourenço 35, e o telefone é 99756-6874, né? E o Instagram está aí, @Shakti Nova Era. Temos filiais também lá em Brasília, né? E temos também, vamos divulgar, né, que né, nós temos a inauguração no dia 17 de junho de 2023 da Shakti Nova Era aqui em São Paulo, no departamento de Santana, que fica na rua Conselheiro Saraiva 538, Santana, São Paulo. Então, a inauguração se dará no dia 17 de junho de 2023, a partir das 14 horas. Prestigie quem estiver em São Paulo, dá uma chegadinha lá na rua Conselheiro Saraiva 538, departamento da Eubiose de Santana, e prestigie. Eu gostaria também de falar sobre a Fundação Henrique José de Souza, que está na sua campanha do agasalho, né? Estamos terminando o outono, o inverno já está aí. Então, todo ano, a Fundação faz a sua campanha para distribuição de agasalhos em bons estados, cobertores, alimentos para os moradores de rua. Então, quem puder colaborar com agasalho em bom estado, é só entregar nos departamentos, ou quem quiser contribuir com alguma quantia, pode ser qualquer quantia, é só fazer a sua transferência no Banco do Brasil, agência 0983, dígito 0, conta 7632, dígito 5. Aí está o CNPJ, 248-26-406, ao contrário, 96.
Então, os recados, professores, ou professor, eram esses, né? Deixa eu ver se tem mais alguma. Veja do Júlio Teixeira, como interpretar a seguinte visão. Essa daqui, professor Otto. Como Como interpretar interpretar a seguinte visão? Uma fila enorme, todos vestidos de branco, chegando ao cume da montanha. Muito bem. Então, todos vestidos de branco. Então, vamos representar assim. O que é um cume? Essa é uma visão interessante aí, uma visão que tem um sentido iniciático, né? Trazido pelo nosso irmão Júlio Teixeira. Né? Na verdade, então, o que é um cume? Tem um ponto único lá em cima e embaixo a base. A base é a diversidade. O cume, o ponto ideia é a unificação dessa diversidade. Perfeito? Então, na medida que as consciências vão evoluindo, elas vão se incorporando e vão atingindo a consciência da sua unidade. Sempre lembrando que quando o Eternos provoca a multiplicidade, a diversidade, ele não se divide. Toda partícula tem a unidade em si, mas não consciente. Agora, o caminho em direção do cume, justamente, é o desenvolvimento dessa consciência interior, e cada partícula dessa vai desenvolvendo, atingindo o autoconhecimento, até chegar no cume. Aliás, no nosso plano evolutivo, nós chamamos o cume, está relacionado a Kumara, né? Kumara, que é uma consciência elevada, né? Dentro do nosso processo evolutivo, os Kumaras. Né? E Kumara significa a maravilha que vem do cume. Né? A maravilha que vem do cume. Então, o nosso processo evolutivo é ir nos dirigindo esses vestidos de branco, todos, né? Filas enormes, caminhando para o cume da montanha, para a reintegração na unidade. A reintegração na unidade quer dizer a consciência, a autoconsciência de cada unidade dessa evolutiva da sua própria divindade. E essas consciências vão se unindo novamente, né? Retornando a entidade consciencial plena. Então, aí está o que eu posso falar a respeito dessa visão citada pelo nosso irmão Júlio Teixeira. Muito bom, professor. E agradecer ao Júlio Teixeira, né, de compartilhar o tanto conhecimento que ele tem, né, sobre obras. Parabéns ao Júlio. Parabéns, sobre ao vida, Júlio, compartilhar aqui com a parabéns gente. ao Júlio e a todos os irmãos que estão presentes, né? Cada um com a sua tônica, né, do seu grau de conhecimento, né? A gente tem que fazer isso mesmo, compartilhar, pessoal. Eu acho que ninguém vai levar para embora aquilo que a gente pode compartilhar. Acho que a maior riqueza do ser humano é poder compartilhar aquilo que tem. Exatamente. Isso. E, em função da hora, a gente vai se despedindo. Eu quero deixar um grande abraço a todos, principalmente aqueles que estão sempre nos prestigiando e participando aqui do projeto Iniciação. Desejar um bom final de sábado, um bom final de semana, e terça-feira, agora, às 20h40, tem mais, e até o nosso próximo encontro, né, professor? Projeto Exatamente. Iniciação. Exatamente. Boa noite. Boa noite a todos. O nosso irmão Gilberto está aqui. Isso aí, pessoal. Agradecer a todos aqui. Tem bastante gente conectada aí, ligada até o final. Então, um bom final de sábado para todo mundo. Divirtam-se, né? Começaram as festas juninas. Então, um bom final de sábado, um bom domingo. E nos vemos. Continuem ligados aqui no canal. Boa noite, professor. Boa noite ao irmão Gilberto Cartilha, ao irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui nesse nosso encontro. Até terça-feira que vem, depois até sábado. E como eu sempre digo, luz, paz e amor para todos, e fiquem todos com Deus.